noite. Boa noite. Ouvidor afirma que há fortes indícios da participação de policiais na chacina em Campinas. A explosão de violência na maior cidade do interior paulista vira destaque mundial. E na capital, moradores cansados de assistir a assaltos criam placa para alertar sobre o perigo. Sobe para 12 o número de mortos em Itaó, com o município arrasado pelas inundações. Famílias afetadas pela obra do Rodoanel reclamam da falta de assistência e informação sobre as desocupações. Usuários de parques se queixam de abandono e más condições de vários brinquedos. O Jornal da Gazeta já está no ar. Familiares dos mortos na onda de violência em Campinas pedem justiça. O ouvidor das polícias do estado de São Paulo disse que há fortes indícios da participação de policiais nas mortes na cidade. A violência no município ganhou manchete na imprensa internacional. Hoje foram enterradas 5 das 12 vítimas da série de homicídios. O clima era de revolta. Familiares e conhecidos das vítimas estão com medo e acreditam na relação entre os assassinatos e a morte do PM Arides Luiz dos Santos em uma tentativa de assalto na tarde de domingo. Homens da polícia fardados, com o sapato da polícia, com a roupa da polícia e apenas mascarados, executaram jovens, pais, assassinaram sem nem mesmo dar chance de se defenderem. Eu não quero aparecer porque a polícia está matando gente, eu não quero virar mais uma vítima. Para o pai de Sérgio Donizete da Silva Júnior, morto durante a onda de violência, justiça não é a resposta. Eu acho que não adianta você ficar gritando, fazendo vandalismo, pedindo justiça. Eu sou contra vandalismo, isso para mim não é o certo. Porque através disso aí, muitas famílias ainda vão acabar sofrendo como eu estou sofrendo. O ouvidor das polícias do estado de São Paulo, Júlio César Fernandes Neves, que assumiu o cargo há 5 dias, esteve no velório das vítimas. Segundo ele, são fortes os indícios de participação de policiais nas mortes. Os indícios são fortíssimos, por isso o ouvidor está presente. A população está amedrontada, está num estado de como se fosse uma guerra, todo mundo com medo de pegar um ônibus hoje. E a situação é muito delicada aqui em Campinas. Ficando constatado, comprovado que houve a participação de um policial ou de 2, esses policiais com certeza serão expulsos da corporação, serão denunciados, serão pronunciados e irão para o plenário do Tribunal de Júri. E num plenário do Tribunal de Júri, a população de Campinas que vai julgá-los. Aqui no bairro de Vida Nova aconteceram 5 dos 12 assassinatos do começo desta semana. O clima por aqui é de medo, quase não se vê gente pela rua. E os próprios moradores instituíram um toque de recolher. Depois das 7 horas da noite, ninguém sai de casa. Eu falei pro meu pai nem sair mais pra rua à noite. Ninguém sai à noite? Não, meu pai não deixa. Aí todo mundo em casa, com medo. Tá, amanhã eu tô indo embora já, pra minha cidade de volta. Complicado. O policiamento foi reforçado na região, principalmente por conta dos ônibus que foram incendiados na tarde de ontem. Hoje, os coletivos circularam normalmente. Esta senhora, que mora há 20 anos no bairro, ficou surpresa com os assassinatos. Já teve assassino aqui, mas não assim, tão brusca. Em cerca de 4 horas, Campinas registrou mais homicídios do que a média mensal da cidade. As vítimas tinham entre 17 e 30 anos, de acordo com a PM. Metade tinha passagem pela polícia. Não era o caso de Gustavo de Souza Moura da Silva. Meu filho era inocente de tudo, nunca pegou nem numa agulha dos outros. E meu filho foi. E a violência em Campinas também foi destaque na imprensa internacional. Em Portugal, os sites deram atenção especial ao caso. A seleção portuguesa escolheu Campinas como sede na Copa do Mundo, que será disputada no Brasil. A BBC de Londres diz que a polícia investiga a matança em Campinas. A Al Jazeera, maior rede de comunicação do mundo árabe, aponta uma série de assassinatos e afirma que os crimes começaram após a morte do policial militar na tarde de domingo.
E a Secretaria de Segurança Pública divulgou as imagens do momento em que o policial Arides Luiz dos Santos foi assassinado em Campinas na tarde de domingo. Esse crime teria motivado a onda de violência na cidade. O crime foi num posto de gasolina. O PM é este, de camisa branca e bermuda vermelha. Ele sai do carro e vai até o caixa. Enquanto ele aguarda, 2 homens numa moto chegam. Um deles vai em direção ao policial. O PM, que estava de folga, percebe que o homem estava armado e tenta desarmá-lo. Os 2 começam a brigar. Durante a luta, o PM cai no chão, mas consegue se levantar e correr. Neste instante, a câmera do posto mostra o homem atirando em direção ao PM. As câmeras não registram o policial sendo atingido. Segundos depois, os 2 criminosos fogem de moto. E o secretário de Segurança Pública, Fernando Grella, esteve hoje em Campinas. Em coletiva de imprensa, Grella falou que é cedo para relacionar a morte do PM às chacinas ocorridas na cidade. Ele afirmou também que vai cobrar a polícia para o esclarecimento do crime. E aqui em São Paulo, mais um ônibus foi incendiado. É o 6º veículo atacado desde sábado na capital paulista. O último ataque aconteceu ontem à noite na rua Luar do Sertão, região do Capão Redondo, na zona sul de São Paulo. Os criminosos entraram no veículo, obrigaram os funcionários e passageiros a desembarcar e, em seguida, atearam fogo. Em todas as ocorrências registradas desde sábado, ninguém ficou ferido. E até agora, a polícia não tem pistas dos responsáveis pelos incêndios. Criminosos fazem arrastões em 2 restaurantes na zona sul de São Paulo na noite de ontem. O primeiro caso foi registrado por volta das 10h30 na Vila Mariana, em uma casa especializada em servir batatas. 3 jovens invadiram o restaurante, roubaram dinheiro e pertences dos clientes e conseguiram fugir de carro. Cerca de 15 minutos depois, no Paraíso, a cerca de 2 quilômetros de distância, um trio entrou em um estabelecimento chinês. O grupo levou objetos pessoais e dinheiro dos clientes e do caixa. Imagens das câmeras de segurança registraram os crimes e devem ser entregues à polícia ainda hoje. A polícia investiga se há ligação entre os roubos, já que os assaltantes armados agiram de maneira semelhante e em horários próximos. Moradores que vivem perto do trecho norte do Rodoanel convivem com a incerteza. Muitos reclamam da falta de assistência e informação por parte do DERSA, empresa responsável pela obra, sobre as desapropriações da região. Em dezembro passado, o Ministério Público Federal e a Defensoria Pública entraram na Justiça para garantir o direito à moradia de mais de 3.500 famílias, que serão diretamente afetadas pelas obras. Aqui no bairro Jardim Brasil Novo, algumas desapropriações já aconteceram e as casas já começaram a ser demolidas para evitar invasões. São cerca de 220 casas e o bairro agora mais parece uma cidade fantasma. Irlan ficou ilhado no meio dos escombros dos vizinhos. É a única casa da rua que não foi desapropriada. Ele diz que a indenização dele não saiu por um erro da DERSA. O Rodoanel colocou minha casa no nome de outra pessoa. De uma pessoa que vinha limpar minha casa aqui. Já dei todas as papeladas que prova que é meu, conta de água, de luz, documento do terreno. E eles falam para mim que a ouvidoria já colocou no nome da mulher e não quer resolver. Eu não vou abrir mão e eu não tenho para onde ir, eu vou para onde? Railton também vive dias de aflição. No caso dele, é por não saber quando terá que sair da casa, que também é o ganha-pão da família. Uma padaria que emprega 15 funcionários. Eles vieram, mediram, fotografaram tudo, a benfeitoria, a padaria, fizeram a avaliação do quantos funcionários tem, um cadastro, né? E aí nunca mais vieram para dar uma posição, né? Eu só tenho essa fonte de renda, né? Se eles vão indenizar, que dê condições de abrir um outro comércio, uma outra padaria. Daqui a um tempo, toda essa paisagem do Jardim Curisco vai mudar completamente. Por ali vai passar um pedaço do trecho norte do Rodoanel, já próximo à rodovia Fernão Dias. Muitas daquelas casas irão desaparecer.
Na região, muitos dos moradores não têm a escritura definitiva dos imóveis. Serão indenizados pelas melhorias feitas nos terrenos. Outros poderão se cadastrar em programas habitacionais da CDHU. A Defensoria Pública de São Paulo e o Ministério Público Federal contestam a forma como as famílias estão sendo removidas e indenizadas e entraram com uma ação civil pública contra a Dersa na Justiça Federal. O trecho norte do Rodoanel terá 44 quilômetros de extensão e ligará as rodovias Dutra e Fernão Dias ao complexo Anhanguera Bandeirantes. O projeto prevê ainda um acesso direto ao aeroporto de Cumbica, em Guarulhos. A obra já começou. Os moradores do Jardim Antártica convivem com tratores, caminhões e muita poeira. Dona Maria, que mora em um prédio que terá vista para a estrada, já tomou uma decisão. Vou embora, se Deus quiser. Por causa disso aqui, tirou a beleza, tirou a tranquilidade, tirou o sossego. Daqui um ano, 2017 ou 2016, está pronto isso aqui. Vai ser um inferno isso aqui. A Dersa informa que no caso do seu Irlan, mostrado na reportagem, a casa dele no Jardim Brasil Novo não será desapropriada, portanto, ele não será indenizado. O morador será retirado somente se não houver via de acesso ao bairro, já que ele não pode ficar isolado. No Jardim Corisco existe uma indefinição de quem é o proprietário do terreno. O Dersa aguarda acordo entre os moradores. Já no Jardim Antártica, a empresa informa que segue as normas relacionadas à emissão de barulho. No Maranhão, um grupo de advogados em direitos humanos entrou com pedido de impeachment contra Rosiana Sarney. A Justiça também concedeu o prazo de 60 dias para que o governo construa novos presídios. A denúncia protocolada na Assembleia Legislativa responsabiliza Rosiana Sarney pela superlotação nas celas e por suposta omissão do governo em relação às disputas entre facções no complexo de Pedrinhas. A Assembleia Legislativa terá 15 dias para analisar o pedido e instaurar uma comissão especial. Ontem, a Justiça determinou que novos presídios sejam construídos em 2 meses para aliviar a superlotação. Dentro deste prazo, Pedrinhas também deve passar por reformas. Caso as determinações não sejam cumpridas, será cobrada a multa diária de R$50 mil. Barracos instalados na Cracolândia começam a ser retirados pela Prefeitura. A saída dos moradores acontece de forma pacífica. A repórter Sabrina Pires está na região e tem mais informações. Gabriel, a operação da Prefeitura estava marcada para começar amanhã, mas foi antecipada para hoje. Sem alarde, hoje cerca de 60 guardas civis metropolitanos, também assistentes sociais, agentes da Prefeitura, começaram a desfazer alguns barracos formados aqui na região da Cracolândia, no centro de São Paulo, em especial nesse espaço onde funcionava a antiga rodoviária central. Bem, já estão derrubando algum desses barracos, mas agora a Prefeitura deu realmente uma parada para voltar amanhã. Caminhões de lixo mais cedo retiraram várias partes dessas tendas, madeira, sobras, muito lixo. Enfim, agora são 300 cadastrados que estão sendo encaminhados para 5 hotéis sociais na região. Além de alojamento, eles também vão receber alimentação e uma remuneração de R$15 por dia pelo trabalho de zeladoria da cidade, mas também precisam cumprir 2 horas de curso profissionalizante. Há também 500 vagas disponíveis, leitos do Estado para internação em caso de problemas de dependência química. Eles também podem ser tratados por este problema. A única resistência que houve aqui hoje é de moradores doentes mentais e justamente sob efeito de drogas, mas nenhuma confusão. Conforme a gente pode perceber, tudo muito tranquilo, inclusive com a presença do pessoal da Prefeitura tirando esse lixo. E a previsão é que o trabalho termine amanhã mesmo. Estela. Muito obrigada, Sabrina. E quem frequenta parques na cidade reclama da falta de manutenção e abandono de alguns deles. Já nas academias ao ar livre, há quem cobre um profissional de educação física para ajudar nos exercícios. Praça Princesa Isabel, centro de São Paulo. O parquinho infantil está vazio. A presença constante aqui é de moradores de rua. E eles estão por toda parte, dormindo nos bancos ou juntos em pequenos grupos. Aqui a gente também vê roupas que foram estendidas para secar. São 3 camisas estendidas aqui e essas camisas pertencem
a esse senhor pertencem a você, né? Por que você deixou aqui para secar? Foi porque não tem lugar para secar no outro canto, né? Aí, por isso que eu botei aqui. O senhor mora na rua? Eu durmo na rua, durmo no albergue. As primeiras crianças apareceram para brincar. É perigoso, então você tem que estar sempre prestando atenção para elas não poderem se machucar nos brinquedos. Tem manutenção dos brinquedos, na sua opinião? Olha, eu acho que não. Os brinquedos das crianças estão enferrujados. Na Praça Ocapeguá, na Penha, Zona Leste, a situação é mais preocupante. Entre os 3 brinquedos que restaram, o escorregador está sem uma das laterais de segurança. Tinha balança, tinha gira-gira, tinha um monte de coisa. As madeiras dos brinquedos antigos, que foram desmontados, estão jogadas no chão. Diz que vieram, pintaram aí, pararam, não fizeram mais nada. Tá tudo abandonado, daqui a pouco não tem mais nada aí. A tela que revestiria a grade da quadra de esportes foi parcialmente colocada. Em outro canto, mesas e bancos novos que seriam instalados aparecem amontoados. Os blocos de tapete de grama estão jogados com capim nascendo entre eles. Aparentam ter sido comprados há muito tempo. Ginástica para os velhinhos, para a gente, né, que já passou da terceira idade, né? E agora? Agora vamos ver se melhora, né? A academia que eles querem é semelhante a esta, instalada no canteiro central da Avenida Brasleme, em Santana, Zona Norte. Placas de sinalização ensinam a se alongar, apresentam cada equipamento e a finalidade, mas não há um profissional para orientar. Como eu já fiz há um tempo atrás, eu tenho uma certa noção, mas seria ótimo se tivesse alguém auxiliando, sim. É perigoso, a gente pode achar que não, mas pode se machucar, pode trazer lesões. A gente não sabe o nível de condicionamento das pessoas quando estão praticando os exercícios. Então é importante, sim, ter um acompanhamento, mesmo nesses espaços como parecem ser inofensivos, mas sem dúvida pode lesionar, sim. Convidamos um educador físico para ajudar nas orientações. Nosso escolhido foi este aposentado. O calçado, por mais que ele esteja aqui sem fazer algum tipo de um esforço maior, mas mesmo assim, é interessante colocar um tênis, enfim, um calçado mais confortável para que também ajude na transpiração e no próprio desenvolvimento do trabalho aqui que ele está fazendo. Uma orientação sempre ajuda a gente e a gente sendo ajudado, a gente segue as coisas certas, né? Em nota, a assessoria de imprensa da Prefeitura de São Paulo informou que a manutenção dos parques da cidade segue uma programação. A vistoria e a manutenção de brinquedos são feitas a partir de solicitações dos moradores. Já nas academias ao ar livre, a Prefeitura esclareceu que foram desenvolvidas para incentivar a prática de exercícios sem a necessidade de acompanhamento profissional. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, pede ao Congresso que dê uma oportunidade para a diplomacia com o Irã. Hoje, a Agência de Fiscalização Nuclear da ONU informou que uma reunião prevista para a próxima semana sobre o programa nuclear do país foi adiada para o dia 8 de fevereiro. O apelo foi feito durante um encontro de Obama com o chefe do governo espanhol, Mariano Rajoy. O presidente afirmou que tudo o que deseja é uma chance para a paz. O pedido foi feito pois o Congresso americano ameaça aprovar novas sanções contra Teherã, apesar do acordo firmado em novembro, no qual sanções contra o Irã ficariam suspensas por 6 meses. Em contrapartida, o país aceitou paralisar seu programa nuclear pelo mesmo período. Em discurso, o presidente do Irã, Hassan Rouhani, afirmou que o tratado representa o fim das sanções contra o país e a aceitação do programa nuclear iraniano por parte dos países ocidentais. O acordo, assinado em Genebra, entra em vigor em 20 de janeiro. E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natali. Vamos falar hoje do Irã e a notícia é boa. Foi anunciado anteontem o detalhamento de um acordo para que o governo daquele país abandone o plano de produzir a bomba atômica. O acordo deve entrar em vigor já nesta segunda-feira. Ele diz que o Irã fica autorizado a enriquecer urânio em até 5%. É o que basta para produzir eletricidade. Deverá engavetar a ideia de enriquecimento em 90%, o que já seria matéria-prima para a bomba nuclear. Os interlocutores do Irã são os membros permanentes do Conselho de Segurança e mais a Alemanha. Corre por fora a Agência Internacional de Energia Atômica, que é ligada à ONU e tem os inspetores para fazer a fiscalização. Em troca das concessões, a República Islâmica deverá recuperar mais de 4 bilhões de dólares que estavam congelados no Ocidente e poderá, aos poucos, normalizar seu comércio com os Estados Unidos, China, Rússia, Índia e União Europeia.
Se tudo aconteceu agora com tanta facilidade, por que é que o Irã não recuou bem antes? A resposta é simples. O regime islâmico esgotou seu modelo de ditadura. Ter petróleo não basta. Ele precisa se livrar das sanções econômicas, colocar fim ao isolamento que vem de 79 e ganhar oxigênio comercial e tecnológico para sobreviver. Quem manda no país é o líder supremo, Ayatollah Ali Khamenei. O presidente Hussein Rouhani é quase um figurante. A Arábia Saudita está preocupada. O fortalecimento diplomático do Irã não é bom para os muçulmanos sunitas. O Irã é xiita, tanto quanto o atual governo do Iraque. Os xiitas também dão as cartas na guerra civil da Síria e são fortes no Líbano. Quem também não gostou da história foi o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Ele cometeu ontem a deselegância de tocar no assunto durante o discurso que fez dos funerais do ex-premier Ariel Sharon. Barack Obama está ganhando com o acordo, mas criou dois problemas. O primeiro é convencer o Senado americano a não votar sanções preventivas contra o Irã. E o segundo será o de encontrar uma nova forma de convivência com Israel e com a Arábia Saudita, os maiores aliados dos Estados Unidos no Oriente Médio. É assim que o mundo gira. Boa noite. E olha, pode ser Natal, Ano Novo, Páscoa, festa junina. Mas estes profissionais estão pensando o tempo todo em carnaval. E apesar de a maioria trabalhar em outras áreas, os apaixonados pelo clima criado pelo samba chegam a dedicar mais de 8 meses do ano em trabalhos, muitas vezes voluntários, para poder ver suas escolas brilharem na avenida. Luciana se arruma para mais um compromisso com a Escola de Samba do Coração. Este ano é musa da ala dos compositores. Tem que estar nos ensaios, tem que ter carisma, samba, alegria, tudo isso. Tanta alegria, mas a passista convive diariamente com a dor humana. Tem como profissão sepultadora. Você dá mais valor à vida quando você está trabalhando num lugar assim, né? A mãe de Luciana é Dona Ivone, que também trabalha no cemitério. Mas por cerca de 6 meses ao longo do ano tem dupla jornada. Dedica 10 horas do dia a uma máquina de costura, voluntariamente. Quantas horas aí na máquina de costura? Igual, normalmente é das 9 da manhã às 10 da noite. E não recebe nada? Ai, minha filha, mas é a felicidade mesmo que a gente tem. Boa parte do Carnaval de São Paulo começa assim, em quartinhos como esse, lotados de fantasias e adereços e famílias que se unem para fazer um desfile bonito na avenida. Aqui, mãe e filha estão trabalhando para garantir que a X9 paulistana faça bonito no sambódromo. A última pesquisa sobre o perfil do profissional do Carnaval em São Paulo é de 2006. O levantamento mostrou que mais da metade é mulher. Quase 40% trabalham só com as escolas de samba e não têm outra atividade. E cerca de 30% trabalham mais de 8 meses por ano para os desfiles. Muito do show na avenida depende da comunidade, gente que pensa em carnaval durante o ano todo, no Natal, no Réveillon, na Páscoa, na festa junina e que vem pra quadra sempre. Por exemplo, esse pessoal aqui. Beto, Renan e Silas são os compositores do samba enredo deste ano da X9. O tema Insano foi escolhido logo depois do carnaval passado. Esse ano a gente fez o samba em 15 dias, né, mais ou menos. Mês? Foi em junho. Todo mundo falando de festa junina. Não, pra gente não tem isso. Pra gente nossa festa junina fica pra depois. A nossa festa junina é regada a samba. Já o Toninho trabalha na escola há 22 anos. Hoje é locutor, mestre de cerimônia. Mas é funcionário ou não? Não, funcionário não. Contrato e coração? Eu tenho um pouco com coração, mas tem uma ajuda de custo, tem. O presidente da escola reconhece que, cada vez mais profissional, o Carnaval de São Paulo demanda serviços pagos. O carnavalesco hoje, pelo tamanho do carnaval, ele tem que ficar 24 horas à disposição, pensando, criando para poder fazer o carnaval. Então hoje é uma profissão o carnavalesco. Mestre de bateria geralmente também tem que se dedicar o tempo todo. Mestre sala e porta-bandeira também. Comissão de frente nem tanto. Mas harmonia, quer dizer, então nós temos hoje alguns profissionais dentro da escola de sambas que eles são remunerados e muito bem remunerados. Mas Dona Ivone e a filha Luciana, voluntárias,
garantem que a remuneração chega de alguma forma quando o samba começa. Pra ganhar o carnaval, maluco pirata, doido por você. Hoje a X9 vai enlouquecer, alucinado, fora do normal, louco pra ganhar o carnaval. Vamos agora às notícias do esporte com Gabriel Cruz e Celso Cardoso. O holandês Clarence Seedorf deixa o Botafogo para assumir o comando técnico do Milan. O Celso, todo jogador quando vai parar de jogar é uma decisão que não é nada fácil para eles, né? Gabriel, é uma mudança e tanto. Para assumir a nova função, Seedorf não teve que abrir mão apenas do Botafogo, mas da carreira de jogador. E parar, para a imensa maioria dos jogadores, nunca é fácil, nunca foi fácil. Hoje, o Meia convocou uma entrevista coletiva para se despedir do clube carioca e falar sobre a volta ao Milan, onde foi campeão nacional, continental e mundial. Eu sempre vivi o meu futebol como parte da minha vida, não como a minha vida, porque em qualquer momento pode acabar. Eu sempre tive essa consciência. Porque você se machuca, porque qualquer motivo, vou me matar? Não, eu tenho que ter condição mental, psicológica, para sempre olhar para as oportunidades que a vida traz para a gente. E assim eu vivi também esse momento, ganhei tudo, vivi muita coisa, o futebol me deu muita coisa e eu estou feliz e satisfeito, não tenho, como se fala... Arrependimento de nada. Eu posso aposentar tranquilo e fazer o próximo passo. Estou tranquilo para fechar também, porque eu estou bastante um cara do princípio assim, e quando eu tenho o sentimento que não fechei ainda alguma coisa, ou não consegui fazer o que eu queria fazer, aí ia ser mais difícil para mim, mas eu tenho plena satisfação. Este é o ciclo do futebol, o ciclo da vida, é assim. Não tem como escapar, quase todos os técnicos viveram esse momento e com certeza não vai causar nenhum problema. Pelo contrário. O Celso, o Seedorf para no auge, né? Para jogando, não no auge, mas para jogando bem pelo menos. Não teve uma queda muito grande nesse final de temporada no Botafogo, ele estava em boa forma, né? Eu diria que ele foi protagonista nessa volta do Botafogo à Libertadores América depois de tanto tempo. Claro que ele oscilou um pouquinho, quando ele caiu de rendimento, o Botafogo também caiu. Mas um jogador diferenciado, foi importante a passagem dele no futebol brasileiro. Deixou um recado de que aqui, como futebol local, nós estamos muito atrasados em relação à Europa. Ele chegou a dizer isso e vai tentar agora uma nova carreira como técnico. Tem um futuro promissor? Tem um futuro promissor. Nós temos aí uma história de vários jogadores que foram bons jogadores e bons treinadores. Beckenbauer, Johan Cruyff e agora o Guardiola, por exemplo. E agora tem a chance o Seedorf. E no meio campo do Botafogo ele já orientava bastante o time, né? Sim, e ele conhece o Milan como poucos, né? Tem uma história vencedora no clube italiano. Cristiano Ronaldo não teve muito tempo para curtir a conquista do prêmio de melhor do mundo. Nada de festa ou comemorações. Hoje, o português já estava treinando pesado no Real Madrid. O português Cristiano Ronaldo nem teve muito tempo para comemorar a conquista da Bola de Ouro de 2013. Um dia depois da premiação, o astro já estava trabalhando com os companheiros de Real Madrid no centro de treinamentos do clube. Carlo Ancelotti, treinador do time merengue, não poupou elogios ao jogador que venceu pela segunda vez o troféu promovido pela FIFA e desbancou uma hegemonia de 4 anos do argentino Lionel Messi na disputa pelos melhores do ano. Treinar um vencedor da Bola de Ouro é muita responsabilidade. Ser companheiro dele também. Para Cristiano também é mais responsabilidade, porque para um Bola de Ouro podemos pedir mais, mesmo não sendo fácil pedir mais para alguém que fez 69 gols em uma temporada. Porém, tenho coragem de fazer isso. O próximo confronto do Real Madrid é amanhã, fora de casa, na segunda partida das oitavas de final da Copa do Rei contra o Osasuna. No primeiro jogo, a equipe de Cristiano Ronaldo venceu por 2-0. Por aqui, Mano Menezes começa a dar uma cara para o novo Corinthians.
Novo, talvez do ponto de vista da filosofia, esquema tático, mas a base sofreu poucas alterações. As atenções se voltam para o peruano Paulo Guerreiro, considerado peça-chave na era Mano Menezes. Além do atacante, o presidente Mário Gobi também conversou hoje com jornalistas. O Campeonato Paulista está chegando. A estreia é já neste final de semana contra a Portuguesa. E por isso a preparação se intensifica. Nesse primeiro semestre foram poucas as contratações, muito diferente da temporada passada. É assim, você investe para o time vencer e você ter o retorno. Às vezes você investe, o time não vence, você, além de não ter o retorno, você ficou com prejuízo. Primeiro dia de trabalho tático, Pato, Sheik e Douglas ficaram entre os reservas. O técnico Mano Menezes teve a oportunidade de olhar mais de perto os jogadores do elenco e cobrá-los, quando era necessário, sob os olhares de Mário Gobi. Eu gostei do que eu vi um trabalho sério, que está muito bem conduzido, muito bem feito, que eu espero que dê frutos. É o tal choque que Mano Menezes prometeu dar no elenco, que no ano passado não foi tão bem assim. A cobrança está sendo feita em todos os setores do campo, mas uma em especial ganha mais força. Aqui, dentro da área, Mano quer que Guerreiro fique mais próximo do gol, como um legítimo centroavante. Ele não queria que eu saia muito da área. E quando eu saí, ele falou, não, eu te quero aí na área mesmo. Mano tem uma forma diferente de dirigir a equipe em relação ao antecessor Tite. O cara é exigente e quer o máximo de todos. Por agora é um professor que é exigente, gosta de exigir, a preparação física também está sendo muito forte. Mas a gente está se conhecendo. Então, Guerreiro, já que o homem é bravo, trate de fazer gols nesta temporada. É o que o torcedor quer ver em 2014. Copa São Paulo de Futebol Júnior começou hoje a fase de mata-mata. Alguns jogos estão em andamento, mas já temos os primeiros classificados para as oitavas de final. O destaque para surpreendentes eliminações de Botafogo e Cruzeiro. O time carioca foi eliminado pelo Brasília, goleado por 3-0, enquanto o Mineiro caiu diante do Audax, 2-1. Já o rival Atlético Mineiro avançou depois de derrotar o Aquidauanense por 2-0. Por hoje é só, Gabriel. Muito obrigado, Celso. Boa noite, até amanhã. Estela, com você? Imagens da televisão americana mostram quando policiais atiram num homem que mantinha reféns dentro de uma loja de conveniências na cidade americana de Denver. A polícia chegou quando um homem mantinha 3 pessoas reféns dentro da loja no centro de Denver, no estado do Colorado. O xerife disse que os especialistas tentaram negociar durante 1 hora, mas ele se recusou a ceder e saiu da loja usando uma mulher como escudo. Menos de 30 segundos depois, os policiais atiraram. O suspeito foi hospitalizado e, segundo a polícia, a condição dele é crítica. Nenhum refém ou policial ficou ferido. Uma testemunha disse que viu o suspeito correndo da polícia 1 ou 2 minutos antes e ele teria entrado na loja durante a fuga. Também nos Estados Unidos, brasileiro acusado de enviar e-mails com ameaças de bomba em avião da TAM pode pegar 5 anos de prisão, segundo o FBI. Francisco Fernando Cruz prestou hoje seu primeiro depoimento à polícia e irá receber nesta quarta-feira a visita de um representante do Itamaraty. O jovem pode responder por ameaça à segurança do transporte aéreo. O brasileiro de 22 anos foi detido no aeroporto de Miami no dia 9 de janeiro após ser identificado como o autor de e-mails dirigidos ao Departamento de Polícia de Miami e à empresa TAM Linhas Aéreas, que diziam: voo não deve decolar, marcado, irá cair, retaliação, carga é perigosa, estejam avisados. Áreas de instabilidade vão continuar se formando sobre a capital paulista no decorrer desta semana, aumentando o risco de temporais e queda de granizo. Então vamos ver em detalhes a previsão para o Brasil e o estado de São Paulo com Luciana Magalhães.
A quarta-feira será de calor e pancadas de chuva de norte a sul do país. Essas pancadas ocorrem principalmente à tarde por causa das altas temperaturas e da alta umidade. E elas podem ser fortes com risco de temporais no Paraná e também em São Paulo. O tempo fica ensolarado e sem previsão de chuva no oeste gaúcho, do Grande Rio ao sul do Espírito Santo e também do centro-norte baiano até o interior de Pernambuco. Máximas amanhã de 27 graus em Curitiba, 32 em Belo Horizonte e 33 em Goiânia. Em São Paulo, o tempo fica abafado, o sol predomina e a temperatura já sobe pela manhã. A partir da tarde são esperadas pancadas rápidas de chuva. Há risco de temporais e queda de granizo. No centro-oeste, máxima de 35 graus em Votuporanga. No centro-norte, máxima de 33 em Bauru e São José do Rio Preto. E na faixa leste, máxima também de 33 graus em São José dos Campos. Amanhã na capital, calor com pancadas de chuva à tarde e à noite. A máxima pode chegar aos 34 graus. E na quinta e na sexta, as instabilidades aumentam e chove o dia todo. A temperatura cai para os 28 e 29 graus. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até lá! 12 pessoas morreram e 10 permanecem desaparecidas após chuva em Itaoca, no interior paulista. A cidade foi atingida por uma forte tempestade que começou na noite de domingo e se estendeu durante a madrugada de segunda-feira. Várias pontes e ligações viárias foram destruídas e mais de 100 casas inundadas, após o rio Palmital subir mais de 5 metros. O fornecimento de luz e água também foram interrompidos por causa da chuva. A Defesa Civil trabalha no município com a ajuda do Corpo de Bombeiros para chegar em áreas mais afastadas. O governador do estado, Geraldo Alckmin, esteve na região acompanhando o trabalho das equipes. As famílias perderam tudo. Então, elas passam a ter um auxílio aluguel durante R$300 durante 6 meses, recebem R$1.000 para poder comprar as coisas mínimas, enfim, que perderam, e nós vamos refazer as casas em locais seguros. E uma placa chamou a atenção em uma rua de Perdizes esta semana. A mensagem alertava para o risco de violência na região. De manhã, nossa equipe mostrou que a placa estava lá, mas agora à tarde foi retirada, não se sabe por quem. A rua Almir Ribeiro, em Perdizes, na zona oeste de São Paulo, é pequena, mas ganhou uma placa diferente. No lugar do aviso sobre estacionamento, um adesivo diz que essa é uma área sujeita a assalto. Ayrton é morador e já foi vítima de bandidos bem na porta de casa. Eles me renderam, levaram meu carro até o banco, eu saquei um dinheiro e me largaram na marginal. Isso a que horas do dia? Às 8 horas da noite. Dona Alice mora no bairro desde criança e também reclama da violência. Violência tem, eu acho que em todo lugar. Difícil você falar que não tem, né? Que nem o meu genro foi assaltado na janela. É incrível isso. Mas foi, olha, na janela, do jeito que está ali. Com grade e tudo? Com grade e tudo. A maior parte dos moradores guarda o carro na garagem de casa. Por causa do metrô, o pessoal vem e larga o carro em cima. Então eles largam o carro às 7 horas da manhã, a hora que vai buscar, baixa 2, né? O senhor sabe quem colocou o adesivo tão polêmico? Ah, se eu soubesse, eu ia pedir os números da Mega Sena. Aqui na rua, o mistério da placa continua. Ninguém sabe quem colocou o adesivo, mas também ninguém sabe dizer quem tirou esse adesivo nesta terça-feira. O aviso sumiu. Acho que nada a ver, não deve ter sido alguém de outro lugar, porque daqui não foi. Agora, tem mesmo assalto? Eu moro aqui desde que eu nasci, eu nunca fui assaltada. Nunca, na verdade, foi sempre bem tranquilo, assim. Teve uma festa aqui de final de ano, a pessoa que veio na minha casa ficou com medo de deixar o carro aqui porque viu o adesivo e a colocou aqui dentro, né, do estacionamento. A polícia reforçou a ronda no local nesta terça-feira após a placa virar notícia. No Distrito Policial de Perdizes, um levantamento mostra que nos últimos 6 meses, um roubo foi registrado, que era um sequestro relâmpago. Pois aí, a Delegacia de Perdizes informa que, apesar do registro de apenas um caso recente de violência na rua mostrada na reportagem, muitos outros casos de violência não entram nas estatísticas porque as vítimas não prestam queixa. Jovens da periferia de São Paulo programam novos rolezinhos para o próximo fim de semana em shoppings da cidade.
E a Polícia Civil inicia investigação para identificar quem praticou crimes de roubo e furtos e os responsáveis pela atuação truculenta da PM no sábado passado durante um rolezinho no Shopping Metrô Itaquera, zona leste da capital. O chefe da segurança do Shopping Metrô Itaquera foi o primeiro a prestar depoimento. Segundo o delegado, o inquérito foi aberto para investigar o roubo de um celular na saída do shopping, o furto num quiosque de videogames e a perturbação do sossego no shopping. A polícia espera para amanhã as imagens gravadas pelas câmeras do circuito interno. Por coincidência, toda vez que tem um rolezinho, há um furto, há um roubo, pessoas correm, como é que fica? Então eles nos ajudem, já que não são eles, eu digo eles porque participam, um conhece o outro, eu não conheço a maioria, a identificar essas pessoas que estão prejudicando. Tem pessoas reclamando que possa ter havido algum excesso policial, tudo isso é apurado. No último sábado, a polícia usou bombas de gás e balas de borracha para dispersar os jovens que combinaram um encontro pela internet. Além do Itaquera, outros 5 shoppings conseguiram da justiça a ordem para barrar os chamados rolezinhos. Mas pelo menos 10 encontros desse tipo já estão programados até fevereiro. 4 rolezinhos estão marcados para o próximo fim de semana, o que fez a Associação dos Shoppings convocar para amanhã uma reunião de emergência para discutir novas medidas de segurança. Sobre isso, especialistas da área jurídica estão divididos. Uma parte defende que só pode haver repressão a partir do tumulto e que a decisão da justiça não impede as pessoas de entrar no shopping. Barrar o acesso pode ser o mesmo que discriminar jovens pobres. Eu acho que é um apartheid, não deixa de ser. Embora compreenda as razões, as motivações dos lojistas, compreenda as razões práticas, concretas do mundo real, da vida real, mas em termos, digamos assim, sociais e políticos, o que está se fazendo é não deixar uma população de baixa renda, pobre, portanto, em geral afrodescendente, frequentar um espaço que não deixa de ser um espaço público. O professor da USP, doutor em sociologia, acredita que os jovens da periferia não aceitam mais um lugar menor. Querem ser vistos, participar do mercado de consumo. O especialista enxerga ainda uma outra mensagem nos rolezinhos. Eu acho que a grande maioria desses garotos e garotas não tem essa consciência política, mas alguns me parece que têm. E aí você ir num shopping de elite é você, não sei se é exatamente afrontar a palavra, mas dizer nós existimos, nós estamos aqui, nós somos parte dessa sociedade também. Mais ou menos como lá nos anos 80 o Traje a Rigor dizia numa canção, nós vamos invadir sua praia. Estamos invadindo a praia, é de vocês. Eu acho que esse um pouco o recado. Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandre. Bom, desde o Natal, os jovens de bairros da periferia de São Paulo têm nos surpreendido com os chamados rolês, como nós vimos agora em shoppings, no maior clima de zoada e diversão. Para falar desse novo fenômeno que causa tanto espanto, hoje recebemos o antropólogo Alexandre Barbosa Pereira, que é professor da Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo. Muito obrigada, professor, por estar conosco. Bom, professor, como é que a gente deve entender, como é que o senhor define esses chamados rolê? Um enfrentamento, pura provocação ou protesto? Olha, tem sempre essa tentativa de enquadrar como ou protesto ou como arruaça. Me parece que o que eu percebi, indo inclusive em 2 rolezinhos e acompanhando um pouco a partir das redes sociais, é que é um espaço de encontro. O que esses jovens estão reivindicando, não só estão reivindicando, estão buscando nos shoppings, é se encontrar, namorar, ou como eles mesmos falam, paquerar nas redes sociais. Eu acho que é muito mais um espaço de representação na cidade que eles estão buscando, num espaço de prestígio que é o shopping center. Mas aí é que está, esse mesmo espaço eles poderiam encontrar nos bairros onde moram e estão indo em relação aos templos do consumo, os shopping centers que são portentosos. Por isso que existe essa especulação no significado. Eles poderiam estar querendo uma igualdade no espaço alheio? Olha,
talvez esse espaço ele não seja tão alheio, na medida que todos os shoppings em que teve os rolezinhos dos meninos da periferia são shoppings da periferia, né? Então, o shopping Itaquera, entender o que é esse rolezinho é olhar porque é o entorno desse shopping Itaquera, que é uma grande periferia, favelas, você já percebe um pouco. Então, ir para esses shoppings aí é ficar, de uma certa forma, no pedaço onde eles moram, né? Se relacionar com as pessoas que estão próximas, com os jovens que são próximos. Tanto que o rolezinho desses jovens não foi nos grandes templos de consumo e de luxo da cidade. São shoppings frequentados, inclusive, já frequentados por eles e por um público muito parecido com eles. Agora, professor, parece que existe assim, uma perplexidade, um susto em relação a esse movimento. Sim. Os próprios comerciantes, os lojistas, o que eles fazem quando começa é baixar as portas, né? Eles temem que haja invasão e arrastão. Entretanto, não foi configurado arrastão. Entretanto, a polícia parece não estar sabendo lidar com isso, usando bala de borracha, usando ali recursos de repressão, mesmo como se fosse ato de violência. O senhor vê configurado ato de violência? Olha, a violência principal que eu observei em foco é a violência que começou com a repressão policial. Todas essas cenas que a gente vê de correria, de tumulto, todas elas, nas 2 vezes que eu fui observar esses eventos, aconteceram após a repressão policial, a perseguição a esses meninos. E me parece que não só essa perseguição, essa repressão policial, mas é justamente esse rótulo que foi dado pela grande mídia, ou por determinados segmentos de arrastão. O que isso quer dizer isso? Acho que a gente tem que refletir. Quando a gente pensa que um encontro de jovens pobres, negros e pardos, em sua maioria, da periferia, num shopping, é rotulado de antemão de arrastão, um encontro que no primeiro encontro do shopping Itaquera dizia reunir 6.000 pessoas, o que está dizendo? Está dizendo que esses jovens são todos bandidos e estavam lá para a rua. Ou seja, está se estigmatizando esses jovens. E me parece que é esse o problema, é o problema desse intenso preconceito que a gente tem de classe, de raça, a intensa dificuldade que há no nosso país de lidar com os jovens, né, com a juventude. E aí a gente pode pensar a juventude não só pobre, mas a juventude da classe média. A grande diferença qual é a grande distinção? Ao jovem pobre, o grande limite de autoridade de educação é dado pela polícia. Agora, professor, nós estamos em ano eleitoral. O senhor estabelece uma relação desses rolês terem começado exatamente no fim do ano passado, neste ano eleitoral, promessa de termos mais, como uma esteira daquela movimentação do grito das ruas de junho do ano passado? Tem um cunho político também? Olha, não tem um cunho político no sentido de que esses jovens estão pensando um protesto muito politicamente organizado. Mas tem um cunho político na medida que eles estão reivindicando, o que eu gosto de brincar, o direito a se divertir na cidade. Então a gente tem que pensar que tipo de política pública tem sido estabelecida para os jovens, principalmente para os jovens pobres, que lhes garantam espaços, que é um pouco o que tem como reivindicação dos rolezinhos, espaços de encontro, visibilidade, reconhecimento, que é um pouco, me parece que a grande reivindicação do que a gente poderia chamar dessa insurgência desses jovens nos shopping centers olha, estou aqui, quero ser reconhecido, quero ter visibilidade, quero encontrar meus iguais para se divertir, principalmente. Agora, professor, ano eleitoral ainda. Qual é o desafio dos candidatos? E quando eu falo candidatos, candidato à presidência da República, a governo de Estado e aos parlamentares, representantes do povo no legislativo. Olha, os desafios diante desses fenômenos. Acho que os desafios são muitos. Primeiro é pensar uma política pública para a juventude mais ampla, né? Pensar e uma política pública que inclua os jovens como atores, né? Como protagonistas e que eles sejam de fato ouvidos. Eu gostei da postura do prefeito, o Fernando Haddad, de dizer, olha, primeiro vamos ouvir o que eles têm para nos dizer. Eu acho que essa é a principal tarefa, ouvir o que eles têm a dizer e não impor uma política pública, de fato. Acho que é pensar que espaço a gente tem para esse jovem, né? Que espaço de reconhecimento a gente tem para esse jovem, como que a questão da educação também tem sido trabalhada com relação a esse jovem pobre. Eu estive numa escola pública da periferia de São Paulo, por exemplo, ao lado de uma grande favela, e um dos comentários dos professores a respeito foi: o maior problema dessa escola é que 90% dos alunos vêm da favela. Ou seja, esse tipo de estigmatização que está acontecendo nos shoppings... Quer dizer, o problema da escola é o aluno ser o perfil socioeconômico vir da favela. E essa estigmatização no shopping já está na escola. Ou seja, ele já sofre essa estigmatização no bairro, na escola. Então, é um conflito que estoura no shopping e que alcança essa repercussão porque é justamente esse espaço de prestígio. Mas que ele já existia. Acho que tem que atentar para esse conflito também. É uma luta, seria o desafio dos candidatos, uma luta para se criar um país de convivência e não de segregação?
Totalmente, um país de convivência com a diferença, que tente romper com essa segregação, com esses imensos preconceitos que a gente ainda tem de classe, de raça, de geração, de idade. O desafio está colocado, né? Exato. E pelo que nós vimos na nossa reportagem, os rolezinhos vão continuar. Sim, agora é ver o que vai acontecer a partir disso. Né? Muito obrigada, professor. Uma boa noite. Eu que agradeço. Boa noite. Stella. O presidente francês François Hollande aparece diante da imprensa pela primeira vez desde a divulgação do romance com uma atriz. Ele pediu o direito à privacidade e prometeu esclarecer a situação conjugal em breve. A entrevista coletiva no Palácio do Eliseu, sede do governo, tinha como objetivo esclarecer os planos para a economia do país. Mas a primeira pergunta foi diretamente sobre o romance. Um repórter lembrou que Hollande deve visitar o presidente americano Barack Obama em fevereiro e perguntou se Valérie Trierweiler continua sendo a primeira-dama. Hollande respondeu que todo mundo tem momentos difíceis na vida pessoal e este é o caso agora. Disse que assuntos particulares devem ser tratados em privacidade, que aquele não era o local nem o momento para se falar sobre isto e prometeu que vai se pronunciar antes da viagem aos Estados Unidos. Valérie Trierweiler, sua companheira e primeira-dama oficial, estaria hospitalizada desde sexta-feira, quando uma revista revelou o romance com a atriz Julie Gaillet. No curto pronunciamento sobre a economia, Hollande disse que vai reduzir em 4% os gastos públicos entre 2015 e 2017. Na Tailândia, a cidade de Bangkok enfrenta segundo dia de paralisação. Manifestações tentam forçar a queda do governo. Milhares de manifestantes estão acampados em diversos pontos da cidade. Eles bloquearam o acesso a prédios oficiais e fizeram marchas pedindo a renúncia da premier Yingluck Shinawatra. A primeira-ministra convocou uma reunião com representantes da oposição para discutir um possível adiamento das eleições parlamentares marcadas para fevereiro. Na China, explosão em casa de apostas deixa 14 mortos. O caso aconteceu na província de Guizhou, sudoeste do país. A polícia ainda investiga as causas da explosão, mas suspeita que tenha sido criminosa. 7 pessoas ficaram feridas. Vulcão Sinabung continua em erupção na Indonésia. A intensa atividade vulcânica cobriu parte da ilha de Sumatra de cinzas. Mais de 25 mil pessoas foram retiradas de suas casas e estão em 38 abrigos providenciados pelo governo. A região está em alerta máximo. Na China, a médica ginecologista é condenada à prisão perpétua por traficar 7 bebês. Zhang Suxi afirmava aos pais, logo após o parto, que as crianças tinham problemas cognitivos e os convencia a colocá-las para adoção. Em seguida, ela os roubava e vendia a traficantes. 6 dos 7 bebês foram devolvidos a seus pais. Um foi encontrado morto. E com o clima tenso, começa referendo que tem como objetivo aprovar a nova Constituição do Egito. As urnas estarão abertas até amanhã. Sob forte esquema de segurança, a população compareceu às urnas pela primeira vez desde a deposição de Mohamed Morsi em julho do ano passado. A expectativa é de que o resultado do referendo seja favorável e aprove a nova Constituição do país. O documento aumenta o poder dos militares, mas, por outro lado, assegura mais direitos pessoais e políticos para a população. O boicote por parte de simpatizantes da Irmandade Muçulmana foi menor que o esperado. Mais cedo, uma bomba explodiu em frente a um tribunal no Cairo. Ninguém ficou ferido. No Iraque, pelo menos 25 pessoas morreram em série de ataques com carros-bomba na capital Bagdá. Os 4 atentados aconteceram em áreas xiitas da cidade. 76 pessoas ficaram feridas. Há suspeita de que a Al-Qaeda seja responsável pelos ataques. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. A entrevista do dia e nossas reportagens podem ser vistas no site jornaldagazeta.tvgazeta.com.br. Mais notícias no Jornal da Gazeta, edição das 10. Uma boa noite e até amanhã. E nós voltaremos amanhã, às 19 horas. Uma excelente noite para você e até lá. A Máquina Pede. Fabrício Carpinejar pergunta. Hoje, 11h30 da noite.